Continuando nossa leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 7, O Grande Encontro, segunda parte. Continuamos a leitura quando nos fala Bezerra de Menezes. Com voz doce, sem perder a autoridade, o médico dos pobres deu início à sua fala. Saudando com respeito Ismael e os componentes da mesa, prosseguiu. Filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Ante o silêncio da noite serena, o pensamento de Deus escrevia na partitura da natureza as notas sublimes do amor, compondo a sinfonia da misericórdia. A balada nos penetrava os poros do espírito e a música encantadora os nossos sentimentos, tornando-nos partes integrantes da excelsa melodia. Nesta soberana composição, também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na terra. São os seres humanos que agonizam nos equívocos nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia desapiedada para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que revejam e se atualizem, volvendo os seus caminhos no amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações, de embriaguez dos sentidos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante reacionário à luxúria e anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é resultado fortuito do inimaginável, sem objetivo, na qual fosse a Terra uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmos e logo mais se consumiria no nada. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induz ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que engendram e acomandam sob orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados, moralmente perdidos no ateísmo e nas suas influentes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica, quando os seus argumentos de força e de compreensão falharem, poderiam trabalhar cepas de influência e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Pensaram na possibilidade e as leis do alto responderam. Creio que perceberam as nefastas consequências. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Como são pigmeus pretensiosos, que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distante da realidade da vida, o Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca a reflexão pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. O benfeitor fez uma breve pausa oportuna, depois continuou. À semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprimento do seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta. Logo mais, quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor. Todo aquele que se encontra na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentar o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta.
logo que recupere dos desaires que se encontra em condição de crescer no rumo da sabedoria. Com enorme êxito de benfeitores da humanidade interplanetária que auxiliarão os candidatos à imorredora luz de redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O Mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências que despertarão nos estertores da agonia para futuras experiências de fraternidade num imenso cantochão de humildade e afeto à vida e a todas as suas manifestações. A fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós, estamos honrados com a oportunidade de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. A hora grave e santa. A dor do próximo é a nossa também. Suas lágrimas são suores em nós, e o seu desespero nossa oportunidade de servir-lhe, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce nos vales terrestres em missão socorrista, mas estes próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Acompanharemos tragédias nefandas, fruto das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem, sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai todo misericórdia. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos tentando ajudá-los a permanecer em pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Jamais nos cabe o amor particularista, e uns em detrimento de outros, porque todos são nossos irmãos, credores de ternura e de amparo. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pela ciência médica, nas ocorrências de vampirizações, sem julgamentos e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente auxiliar e tentar libertar do mal. Ante o silêncio eloquente, o benfeitor espraiou o olhar por todo o auditório, sinceramente comovido, e prosseguiu. A sociedade terrestre está necessitando aprender, pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica, de um para outro momento, mas estes dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro para o qual se vinculará. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase, são os sintomas da tosse seca, da febre, dores no corpo, tudo como sinal da gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita de internação hospitalar, com intubação do paciente e seus efeitos. Cabe-nos inspirar cuidados logo nos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reage e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais, revigora as energias emidoras, matando o vírus. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis, moralmente e portadores de faculdade de cura. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros, entregues à enfermagem da caridade, da linha de frente, protegendo a todos aqueles que correm perigo de contaminação. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam a cuidarem pessoais de defesa.
A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Orando pela proteção do Senhor para todos nós, deixemos-nos arrastar pela sua sabedoria. O doutor Bezerra silenciou e dirigiu seu assento ao lado de Ismael. Nesse interim, enquanto o coral voltava a murmurar um canto gregoriano, caíram pétalas perfumadas sobre o imenso auditório, que se inundou totalmente pela delicada fragrância. Outras vozes enunciaram palavras de amor em torno do testemunho humano durante a terrível pandemia. Ouvia-se o pulsar do amor universal, inundando-nos de coragem e fé, ao tempo em que lágrimas inesperadas superavam as comportas dos olhos e escorriam silenciosas. Era uma noite inesquecível. Então, meus amigos, que fique claro, não quer dizer que todo aquele que teve Covid será expulso da terra. Não está determinado que todo aquele que pereceu de Covid vai ser retirado. O Covid foi uma lição para os que ficaram, para os que não se partiram da terra, para que eles aprendam os valores humanos. A oportunidade também foi de quitar crises do passado. Cada caso é um caso, não é tudo uma coisa só. Muitos daqueles que tergiversaram durante a pandemia estão aí vivos, mas terão grandes dores em breve futuro, porque todos quitamos as contas que fazemos. Semeamos hoje a nossa colheita de amanhã. Então, meus amigos, é seguir a lição de Jesus. Façamos aos outros aquilo que queremos para nós mesmos. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo. Abraços!